Cada dia mais temos o maior número de profissionais sênior, gente experiente buscando se recolocar no mercado, nas empresas. E é uma jornada fácil? Infelizmente não. E nós não estamos falando só de pessoas acima de 60 anos de idade. Esse desafio já bate a porta de homens e mulheres com 40, 50 anos de idade. E as empresas, gente, já percebem que o consumidor também envelhece e que contratar o público sênior, uma pessoa experiente, pode ser uma mega oportunidade. Por isso, hoje nós vamos conversar justamente sobre a importância de contratar o público sênior para a sua empresa com um grande especialista, o Sérgio Serapião. Vou apresentar melhor ele para vocês. O Sérgio Serapião é empreendedor social, fundador do movimento Lab 60+. Ele também é membro do conselho do Sistema B e, lógico, cofundador e CEO da Labora. Sérgio, super bem-vindo, viu, ao programa? Obrigado, super obrigado pelo convite, Lina. Então, com a sua experiência, né, realmente contratar um profissional sênior é uma boa oportunidade hoje para as empresas? Sem dúvida. As empresas vivem aí uma guerra de talentos, até porque estão continuam, né, mirando o mesmo grupo de pessoas recém-formados, jovens, para justamente serem a base da estrutura organizacional, e de repente esse grupo está diminuindo por vários motivos, né, e cada vez mais demandado. Daí vira uma guerra de talentos. Por outro lado, você tem um conjunto crescente de pessoas super experientes e que estão ávidas para trabalhar e que não estão sendo acionadas, né, por diversos motivos, não conseguem entrar no mercado. E daí, quem consegue fazer esse matching realmente tem uma ótima experiência, uma super oportunidade para as empresas. Você acha, assim, pela experiência até que você tem na Labora, você acha que as empresas ainda estão se esbarrando naqueles mitos, que na verdade são mitos, como, por exemplo, o profissional mais experiente custa muito caro, por isso é melhor não contratá-lo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem duas questões aqui, uma questão cultural e uma questão técnica de processos, né? Então, a questão cultural é que todos vivemos numa cultura jovem-cêntrica, né? Então, a gente tem que lembrar isso, né? O que nos une enquanto cultura global é a juventude ainda, né? Então, como a gente vivia até os 40 anos, até muito pouco tempo, a gente celebrava muito enquanto a gente tinha 20 anos. Né? E todos os esportes, né, dão muito, todos não, mas a grande maioria, dá muita ênfase nesse apogeu que a gente tinha. A gente, enquanto cultura, enquanto humanidade, a gente não despertou para essa tal longevidade, ou seja, se eu vivo muito mais, qual que é essa Olimpíada que não vai ser tanto física, mas que vai ser relacional, que vai ser intuitiva, que vai ser emocional, que realmente são várias características que a gente ganha com a vida, né? E isso que vai ser a grande celebração, seja da humanidade, dos povos, seja das empresas. Então, o RH não é diferente, ele vive essa cultura, né? Ele celebra essa cultura, todos celebramos essa cultura. Então, essa cultura nos afasta qualquer pessoa que sai desse eixo dos 25, 30 anos, começa a sair desse eixo de gravidade, então começa a ficar menos interessante, menos perfeito para aquele quadradinho que foi desenhado para a empresa. Então, acho que isso é um aspecto cultural. Tem um segundo aspecto, que é um aspecto técnico. Assim, justamente porque sempre vivemos menos, né? Todos os descrições de cargos foram desenhadas para uma estrutura de sociedade que era piramidal, ou seja, como você falou, os mais jovens têm os cargos mais baixos e de entrada, e os mais velhos que consigam ficar na empresa têm os cargos mais altos. Essa é a relação que ainda se faz. Agora, numa vida que se estende, né, a pessoa ela está sendo convidada cada vez mais a fazer uma reinvenção dela mesma, a começar novos ciclos a vários momentos. E se eu vou começar um novo ciclo, eu não posso começar por cima, eu tenho que começar pelo meio, por baixo. Então, essa base de entrada das empresas vai ser cada vez mais intergeracional, que não é ainda.
né? Então e daí o que faz? Tecnicamente, as entrevistas, o currículo, todo o processo de chamamento, ele é feito para o jovem. Né? Ele é feito para quando você tem uma característica muito mais, vamos dizer assim, mais limpa, né? Ou seja, você está na tua primeira carreira, você fez 5 anos de alguma coisa e você está apto para fazer o próximo passo. Agora, se Portanto, você é você... muito mais flexível, né? Mais Exato! flexível, eu aceito praticamente tudo, eu estou aí experienciando, né? Total. É quase que um caminho linear, né? Tipo, eu fui analista, você é analista pleno, depois você é analista sênior. Agora, e alguém que já foi engenheiro, já foi técnico e fez uma carreira lá e fez uma reinvenção de si? Daí dá um tilt no processo. Porque fala assim, mas como que essa pessoa vai ser analista sênior, pleno, júnior? Eu não consigo encaixar. Daí não entra no processo. Então a gente tem que redesenhar também os processos de atração das pessoas. Uhum. Não, e isso acaba dando um tilt tanto nas empresas, por causa dos processos mesmo de RH, mas também para o próprio profissional sênior, né? Claro. Que, por exemplo, nessa pegada agora recente que teve, né? Vamos abrir vagas de estágio para o público sênior. Né? A gente viu de tudo, né, Sérgio? Gente sênior achando o máximo poder estagiar numa empresa, reaprender processos, se dar uma revigorada mesmo. E teve gente também que falou, imagina, pelo amor de Deus, como é que eu, né, com 20 anos de estrada, posso me candidatar a um estágio que paga aí de R$ 1.500 a R$ 3.500, mais ou menos, no mercado? Como é que você vê essa questão hoje? Você tá corretíssima, porque realmente dá um tilt no sistema inteiro. Por um lado, a empresa abre esse processo na maior das boas intenções, né? Dificilmente o processo de atração de um estagiário jovem vai estar preparado para absorver a experiência dessa pessoa sênior. Muito Tá. difícil, muito fácil dessa pessoa não dar certo. Então, é um outro programa, não é o mesmo programa. Você vai ter que remodelar. Segundo, ainda olhando no olhar da empresa, e eu estou falando isso porque tipicamente é a mesma pessoa que cuida dos dois programas, porque é estagiário. Assim, Tá. não tem um programa, não tem nada a ver com o outro. Então, por que você está botando a mesma? O segundo não há esse profissional. Né? Hoje, por volta aí das universidades que a gente tem lidado, por volta de 1,5% a 2% das pessoas que estão em graduação são 45 mais. Ou seja, se você estava fazendo um programa de estágio para jovens, você estava falando de 85, 95% das pessoas, que seria o universo que você ia filtrar para encontrar um bom candidato. Aqui, Tá. você está falando de 1,5%. Poxa, como é que você vai conseguir um bom candidato aqui? É muito difícil. Então as empresas começaram a se frustrar. Não há 50 a mais no mercado. Não, não há não. Você está Não é procurando que uma coisa que ele não está fazendo. Ele ou ela não estão fazendo ainda. Então a gente não está nesse lugar. Então é uma busca muito enviesada, né? Então esse é um lado. Pelo lado do sênior, eu acho que também dá um tilt, como você falou, porque assim... a gente ainda vive por mais que a gente esteja evoluindo, a gente ainda vive muito, o Kalash usa muito esse termo, né? A coisa da vida trifásica, né? Ou seja, a criança estuda, adulto trabalha, idoso se aposenta e se prepara para a morte, né? Aproveita a vida ou se prepara para a morte, daí você quer colocar um lado positivo ou não ali. A extensão do curso de vida, ela muda completamente essas fases, ela embaralha tudo isso e você vai estudar, vai trabalhar, vai estudar de novo, fazer um sabático, e ali vão fazer microfases. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo com o mercado de trabalho hoje, que as profissões estão ficando cada vez mais curtas, né? Então você tem que se reinventar e dificilmente você vai ficar 25 anos fazendo a mesma coisa, porque a tecnologia não vai permitir. Só que uma pessoa que tem 50 anos, 60 anos, não viveu essa experiência de carreiras curtas. Pelo contrário, tipicamente viveu carreiras mais longas. Então, também, quando vai para o mercado de trabalho, fica na expectativa que vai ter uma continuidade da carreira que ela estava. Eu parei no ponto de gerente sênior, agora eu posso ser um diretor, ou pelo menos um gerente sênior. Agora, não é bem assim, porque o mundo mudou. Então, assim, não mudou só para o sênior, mudou para todo mundo. Então, é como se você começasse um novo jogo. Você vai ter que andar todas as casinhas para trás e começar como estagiário?
Não necessariamente. Você pode começar no meio do caminho, mas não é uma continuidade daquela carreira, não é um puxadinho da tua carreira que você vai poder fazer. Dá para fazer? Dá, mas é muito mais difícil. O Ou mais seja, fácil é você recomeçar, entrar nos primeiros, segundo, terceiros níveis, para realmente você contribuir. Só que, daí voltando, só que aqueles primeiro, segundo, terceiros níveis tem que ser novos primeiro, segundo, terceiros níveis, não são os mesmos, né? Porque senão essa pessoa vai ficar super engessada, né? Então, olha o tilt que dá a inclusão do 50 a mais. Não é assim, vamos fazer só uma isenção de imposto para contratar. Não é sobre isso. O buraco é muito mais É embaixo, né? muito mais embaixo. É muito mais Ô, embaixo. Sérgio, nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta para a nossa conversa, tá bom? Tá ótimo. Você não sai daí também, não. A gente volta já já.